Paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar neste momento, estende as suas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, já ouvimos louvores, ouvimos palavras, Senhor, ó Deus, mas o Senhor nesta noite ainda tem, Jesus querido, maná, Senhor, para a tua igreja, para os teus filhos. Usa o teu filho, Senhor amado, pastor Demétrio, Deus, que irá nos trazer a sua palavra, Senhor, que esta palavra venha de encontro a carências, necessidade dos nossos corações, Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Usa o teu filho como o Senhor Deus tem usado, para a glória do teu nome. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Amados, a paz do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade que nos concede de estar em sua presença, poder adorar ao seu nome. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Sérgio. Obrigado por nos receber. Deus abençoe o senhor, sua família, ministério, companheiros de ministério, irmãos. É um prazer estar convosco para adorar ao nome do Senhor. Quero citar aqui o irmão Maicon, né? É o irmão Maicon, que foi o canal que Deus usou para estarmos aqui e agradecer. Abra sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 5. Eu vou ler apenas o versículo 10 para nós ganharmos tempo, mas depois eu vou pedir que você deixe a Bíblia aberta aí nessa epístola para meditarmos um pouco. 1 Pedro 5:10, que diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Tome assento, por favor, e vamos meditar. É um contexto difícil. A igreja estava espalhada, aquilo que nós chamamos de diáspora ou dispersão. Por causa das perseguições, a igreja de Jesus foi espalhada no império ou pelo império romano. E o pior ainda é que a igreja estava sofrendo grandes problemas, passando primeiro por perseguições sociais. Os crentes eram vistos como párias da sociedade. Eles eram rejeitados por toda aquela sociedade, estavam sofrendo perdas econômicas, estavam sendo perseguidos e presos, muitos deles espoliados em seus bens, e as dificuldades eram tamanhas. A igreja não tinha um templo bonito como este que nós temos hoje aqui para adorar. A igreja não podia, às vezes, nem se reunir em louvor ao nome do Senhor, e quando fazia era se escondendo, muitas das vezes em cavernas, em catacumbas, em montes, em morros, porque se fosse pega adorando, acabava sofrendo a pena capital. E aí o Espírito Santo então inspira o apóstolo Pedro e os demais escritores das epístolas gerais, justamente para confortar esta igreja, para consolar esta igreja. A princípio, quando nós falamos de conforto, consolação, dentro do ambiente que a gente vem vivendo nos últimos tempos, as pessoas logo pensam em alguém que vai falar que as lutas vão acabar, as pessoas logo esperam uma palavra dizendo que o sofrimento vai parar, que as portas vão se abrir e que a igreja será vitoriosa em todos os sentidos. Mas não é isso que a gente vê na carta do apóstolo Pedro. Não há uma palavra de Pedro em momento nenhum dizendo: olha, fiquem tranquilos, já já esse sofrimento passa, já já essa luta vai embora, já já eles vão receber vocês como povo de Deus. Não, pelo contrário, algumas vezes nesta epístola, nós vemos isso lá no capítulo 1, depois nós vemos isso no capítulo 4, e ao final nós vemos isso no capítulo 5.
Pedro deixa claro que as lutas não vão passar. Ele deixa claro que os problemas não vão acabar. Pelo contrário, Pedro mostra que o sofrimento é uma forma de crescimento para a igreja. No capítulo 1, ele começa confortando a igreja, dizendo a ela que ela tem uma herança incorruptível. E o que é vida nessa terra para quem tem uma herança incorruptível? O que é riqueza aqui para quem tem uma herança incorruptível? O que é nome, fama? Irmão, a gente não é criança, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer chegar a um patamar maior, mas para quem tem uma morada no céu, isso aqui é só passagem, isso aqui é só um momento. E Pedro deixa claro então para a igreja que embora ela esteja sofrendo, isso está no capítulo 1, que embora ela esteja sofrendo por um breve espaço de tempo, ela tem que exultar por causa da salvação que está preparada. Eu não sei o que você vem passando, eu não sei que forma você vem sofrendo, mas eu vim aqui te dizer uma coisa: há uma herança no céu preparada para você. Quando tudo isso aqui acabar, o teu Senhor estará te aguardando na glória, com herança pronta. Depois o apóstolo Pedro, então, eu estou correndo um pouquinho para a gente chegar no capítulo 5, ele então mostra quem somos nós. Se primeiro ele mostra o que nós temos, a nossa viva esperança, depois ele mostra quem somos nós, a igreja de Jesus. E ele deixa claro que nós somos o edifício espiritual construído por Deus na terra para abrigo e morada do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Mas pastor, tem luta, mas nós somos a casa de Deus. Tem perseguição, nós somos a casa de Deus. Tem humilhação, nós somos a casa de Deus. Estão tentando nos parar, fica tranquilo, ninguém para a igreja. Nós somos a casa do Deus Todo-Poderoso na face da terra. E ele deixa claro, e isso é lindo, a igreja precisa entender quem ela é. Porque uma igreja que entende quem ela é, não se preocupa com as coisas ao redor. Ela entende que precisa viver, ela entende que precisa buscar o melhor, mas quando ela sabe quem ela é realmente, o que Deus fez por ela, isso aqui tudo é só detalhe. Ele deixa claro no versículo 9 do capítulo 2, vocês são a raça eleita, vocês são a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação. Há uma briga, às vezes eu fico alguém lá no Brasil, vendo alguém dizendo assim, o Brasil é do Senhor Jesus. Aí cada país começa a gritar, os Estados Unidos é do Senhor Jesus, o Japão é do Senhor Jesus, a Rússia é do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa, só tem uma nação na terra que é verdadeiramente do Senhor Jesus, é a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe quem é de Jesus na terra? É você, é você, é você, é você. Quando Jesus olha para a terra, ele não olha território de país, ele olha para a igreja espalhada na face da terra, glorificando o seu nome. Quantos vieram para glorificar o poderoso nome de Jesus? Nós somos a nação santa, nós somos a geração eleita, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui, ele disse, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós ainda estamos nessa terra, irmão. Não é para ser grande, não é para ser poderoso, não é para ficar mostrando que é alguma coisa, é só para anunciar, é só para dizer que aqueles que estão em volta, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que ele vai voltar para arrebatar. Quem está aguardando esse grande dia, diga glória a Deus. A partir daí, Pedro então, já que ele mostra o que temos, uma herança incorruptível, e quem somos, a nação santa, aí ele mostra como é que a gente tem que andar. Vida exemplar,
vida diferenciada, vida de adoração, vida de testemunho. E se você acompanhar a carta, você vai ver que ele vai mostrando os deveres de cada classe ou grupo da igreja. Ele fala de casais, ele fala de marido, ele fala de mulher, ele fala de obreiros, ele fala de como a igreja precisa se comportar, como ela tem que se amar, como tem que haver um amor fraternal entre nós. Por quê? Porque nós não somos qualquer um. Quem nós somos? A nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. A gente não busca a santidade por obrigação. Eu fico vendo gente eu sou obrigado, pastor, eu não posso fazer isso, porque senão o pastor vai me cobrar. Eu não posso fazer isso, porque eu sou fulano. Eu não posso fazer isso, porque ciclano vai falar. Você não sabe o que é santidade. Não se é santo porque alguém vai cobrar, se é santo porque você sabe que pertence ao povo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí ele mostra como é que a igreja deve viver. Chega no capítulo 4, ele diz que nós fomos mortos para o pecado e por isso devemos viver a pureza cristã. E no fim da carta, ele vai então dar as suas últimas instruções, porque os crentes já sabem quem eles são. Porque eles já sabem o que Deus preparou para eles. Porque eles têm esperança de futuro. E porque eles sabem que devem viver uma nova vida em Cristo. Aí ele diz: humilhai-vos. Porque tem muita gente soberba com o nome de crente. Tem muita gente que se acha grande com o nome de crente. E ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, a primeira coisa que ele fala nessa sua despedida, dando seus conselhos, é: se humilhem diante de Deus. Se humilhem diante de Deus. E tem outra coisa: está ansioso? Lança sobre ele. Está com problema? Lança sobre ele. Estão perseguindo? Lança sobre ele. Está tendo dificuldade? Lança sobre ele. Não sabe mais o que fazer? Lança sobre ele. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas tem uma coisa: lança a sua ansiedade sobre o Senhor nosso Deus, porque ele tem cuidado de você. Ele não cuida só quando você está lá no Brasil como eu estou, mas aonde você chegar, ele tem cuidado de você. Ei, não importa o que os homens façam ou pensem, Deus tem cuidado de você. Então não fica ansioso. Lança sobre ele. Deus está aí, ó. O problema é que a gente está ansioso, a gente vai lá, ora e joga. Aí daqui a pouco a gente volta e pega. Não. Lança sobre ele. Levanta e vai fazer o que ele te chamou para fazer. Vai cumprir o teu ministério. Vai viver o que ele te chamou para viver. E deixa na mão dele. Porque no tempo certo, oh aleluia, na hora certa, ele vos exaltará. Ele tem cuidado de nós. Mas aí tem um problema, porque a gente precisa entender. A gente tem esperança. A gente é povo de Deus, é nação santa. Está vivendo uma vida de acordo com a palavra. Está se humilhando na presença de Deus e lançando ansiedade sobre ele. Mas tem um adversário. E o adversário fará de tudo para nos tirar do propósito. Ele fará de tudo para nos tirar do caminho. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nós andamos aqui na terra, irmão, mas espiritualmente já estamos assentados em regiões celestiais. E Satanás sabe que se ele for guerrear com a gente, onde Deus nos assentou em Cristo, ele perde. O que ele quer fazer? Nos trazer para o terreno dele. E aí, ele anda ao derredor, bramando, vociferando, buscando alguém, procurando
procurando alguém para tragar. Por isso Pedro diz: sejam sóbrios. Vida cristã não é vida de brincadeira. Vida cristã não é passeio. Vida cristã não é domingo no parque. Vida cristã é sobriedade. Eu sei quem sou. Mas pastor, eu vim para cá porque eu quero ganhar a vida. Mas você não mudou. Mas agora eu estou nos Estados Unidos. Não importa onde você esteja, você ainda é nação santa. Você ainda é povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não importa se é aqui, se é no Japão, se é em Portugal, ou se é lá no Rio de Janeiro. Você sabe quem é você. Seja sóbrio. Entenda quem você é. E vigiai. Eu fui vigilante, eu trabalhei na portaria da usina nuclear de Angra dos Reis. E quando eu fui fazer curso de vigilância, eu ouvi uma frase. E a frase foi: a arma do vigilante é a vigilância. A gente carregava a arma na cintura, mas a gente ouvia isso sempre: a arma do vigilante é a vigilância. Sabe por quê? Porque tem gente que morre com a arma na cintura, porque não vigiou. Tudo que o inimigo quer é nos pegar de surpresa. Porque quando ele pega de surpresa, não há como reagir, ainda que você esteja armado até os dentes. Vigia. Fique atento. Mas eu tenho que trabalhar de 5 da manhã às 7 da noite. Trabalhe, mas vigia. Eu tenho que dirigir. Dirija, mas vigia. Eu tenho que ir à rua fazer as coisas. Vá à rua, mas vigia. Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor. E sabe, às vezes a gente minimiza a situação, porque a gente diz assim: não, eu oro e o diabo vai. Vai não. Não, mas eu oro e Deus tira ele. Tira não. Ele já está avisando. Ele está ao derredor. E ele vai ficar ao derredor. Deus não disse assim: fica tranquilo que eu vou tirar ele. Deus disse: resiste. Sabe, irmãos, há uma teologia que nos coloca de um jeito assim: não, fica tranquilo que Deus faz tudo. Não, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo. E é claro que Deus pode livrar, é claro que Deus pode mandar um anjo, é claro que Deus pode no momento operar um milagre, é claro que Deus pode fazer, mas nem sempre Ele vai fazer. Então, por via das dúvidas, eu continuo vigilante. Por via das dúvidas, eu continuo caminhando e sempre olhando em volta e dizendo: eu sei que você está aí, Satanás, mas eu também estou aqui vigiando, porque aqui você não vai encontrar brecha, aqui você não vai encontrar lugar. Resiste! Resista! Firme na fé. Aí ele diz: certos, resiste o diabo e tenha consciência de que esses sofrimentos não são só de vocês. Eu sei, irmãos, eu tenho conversado com alguns irmãos aqui nos Estados Unidos. Alguém vinha me trazer, mas disse: pastor, eu não vou porque o ICE. E eu disse: o que é esse tal de ICE? Aí ele me explicou. Eu disse: rapaz, os irmãos aqui estão sofrendo. Muitos têm que se esconder. Mas nós lá no Brasil também estamos passando por sofrimento. Porque lá pode não ter o ICE, mas tem a violência. Lá às vezes nós temos que ficar trancados em meio ao tiroteio. Graças a Deus que eu me mudei e fui para o interior do Rio. Mas até lá o negócio está feio. Lá também a igreja já está sendo perseguida. Os irmãos não podem ir para a rua mais pregar o evangelho em alguns locais. A igreja não pode nem mais ter som em alguns locais. Fazem bagunça o tempo todo. Colocam samba, colocam funk, carro na maior altura na rua, gente fazendo patucada até de macumba. Mas se um crente levantar a voz, vai chegar um policial e dizer que ele não pode mais pregar. Nós já estamos sofrendo isso no Brasil. E ele diz: estejam certos de uma coisa: esses sofrimentos que vocês estão passando, todos os irmãos de vocês estão passando ao redor do mundo, porque eles estão cumprindo a irmandade.
o sofrimento também nos une. O sofrimento também mostra que nós somos o povo do Deus Todo-Poderoso. O sofrimento também mostra que nós estamos no caminho certo. Sabe por quê? Porque o mundo não nos conhece. Ele não conheceu o nosso Pai e Ele não nos conhece. Então, se você está sofrendo, não se desespera não, porque todos os teus irmãos também estão passando por dificuldade. Mas tem uma coisa, ele diz: ora, o Deus de toda a graça. Isso quer dizer que Ele é o autor, Ele é o consumador e Ele é o doador de tudo aquilo que tem a ver com a graça. Salvação, redenção, transformação, fortalecimento, poder do Espírito Santo. O Deus de toda graça que em Cristo vos chamou. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou. Nós somos quem somos porque Deus nos chamou. E Pedro diz que Ele nos chamou à sua eterna glória. Ele nos chamou para a sua glória eterna. Não é só para viver esse mundo. Ele nos chamou para algo muito maior depois desta vida. O Deus de toda graça que nos chamou, que vos chamou à sua eterna glória. Então ele deixa claro, tem luta, o diabo está aí, resiste, mas coloque isso na cabeça: o Deus de toda a graça, o Deus do favor, que você não merece, foi Ele quem te chamou. Não importa o que você está passando, foi Deus que te chamou. Não importa a luta, foi Deus que te chamou. Não importa o sofrimento, foi Deus quem te chamou. Esse Deus que nos chamou, Ele diz, e há muita gente que não quer ouvir isso aqui: depois de ter sofrido por um pouco. Mas Deus não me chamou? Chamou. Ele não é comigo? É. Ele não é o meu Deus? É. Mas Ele vai deixar você sofrer um pouco. Ele vai me deixar sofrer um pouco. Ora, se o próprio Filho não foi poupado do sofrimento, você acha que você vai ser? Se o próprio Jesus, diz a Bíblia, aprendeu a obediência e aprendeu através do sofrimento, você acha que você não vai ter que aprender? Se o próprio Jesus foi moído antes de ser glorificado, você acha que você vai ser glorificado sem primeiro aprender o que é luta, o que é dificuldade, o que é sofrimento? A igreja precisa entender que o sofrimento faz parte da ação de Deus para promover o nosso crescimento. Eu sei que eu não sou ainda o que deveria ser, mas eu sei que eu já não sou mais o que eu era há 30 anos atrás. E eu glorifico a Deus, porque grande parte do que eu sou hoje, Ele me fez ser através da luta, do sofrimento, da dificuldade. Ele me fez ser através da provação, permitindo às vezes a tentação, mas me fortalecendo, porque fiel é aquele que nos chamou para a sua gloriosa luz. Não pare se você está lutando. Não pare se você está passando dificuldade. Eu amo o livro de Jó. Quando eu li Jó a primeira vez, eu fiz uma pergunta: para que esse homem está sendo provado? Fiel, temente a Deus, íntegro, se desviava do mal. Não é isso que a gente quer ser enquanto crente? O maior do Oriente, família abençoada, filhos abençoados. Não é isso que nós estamos procurando? Uma vida íntegra diante de Deus, uma vida íntegra na sociedade, prosperar de alguma forma. E eu me pergunto, por que Deus deixa Satanás tocar nesse homem? E alguém diz assim: não, pastor, é porque o diabo queria. Não!
O diabo só recebeu permissão. Quem queria era Deus. Se depender do diabo, você não cresce. Se depender do diabo, você fica do jeito que você está e vai definhando a cada dia. Quem quer que cresça é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O problema é que o inferno acha que se a gente passar luta, a gente cai e blasfema contra Deus. Ele ainda não sabe que os que foram chamados para a eterna glória de Deus receberam o poder do Deus Todo-Poderoso para enfrentar as lutas e as dificuldades. E eu passei o livro todo dizendo assim: eu não entendi por que esse homem foi provado, Deus. Mas aí quando eu cheguei no final, eu ouvi Jó dizer assim: quem é esse? Como tu disseste, que obscurece o entendimento com palavras sem sabedoria. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. É em meio às lutas que a gente cresce. Só sabe o que é uma cura de verdade quem já viveu uma doença. Só sabe quem é uma porta ou o que é uma porta aberta quem já deu com a cara numa fechada. Só sabe o que é ser exaltado quem foi pisado e humilhado. Só sabe quem é receber poder quem já esteve caído na lama, arrasado, mas viu a mão de Deus estendida para arrancá-lo da onde estava. É em meio à luta que Deus se manifesta e se mostra para nós. Ele diz que depois de ter sofrido um pouco, esse Deus de toda a graça vai fazer 4 coisas, 4 obras de Deus na vida de quem sofre. Primeiro, Ele vai nos aperfeiçoar. Eu volto a dizer, eu não sou ainda quem eu deverei ser, mas eu já não sou mais quem eu era há 30 anos atrás. Porque Ele foi me lapidando. Isso aqui tem o sentido de alguém que chega do mar com uma rede toda arrebentada e senta e começa a arrumar a rede. Pastor, eu estou tão arrebentado. Fica tranquilo, Deus ainda tem um mar para lançar você. Mas primeiro Ele vai te consertar, vai te arrumar, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai reparar, Ele vai alinhar a nossa vida. Fica tranquilo, porque o tempo vai revelar que o nosso Deus está trabalhando no nosso aperfeiçoamento. Às vezes a gente faz alguma coisa e diz: Deus, mas eu ainda estou fazendo isso. Ele fica tranquilo. É tranquilo, eu estou te aperfeiçoando. Daqui um tempo você não faz mais isso, vai fazer outra coisa, mas aí eu mexo lá também. Aí daí um tempo você vai fazer outra, mas eu mexo lá também. A provação vai permitindo que eu te aperfeiçoe, que eu te faça melhorar. Segunda coisa, Ele vai confirmar ou firmar. Isso tem o sentido de estabilizar. Irmão, tem muito crente assim, ó, e vai para lá, e corre para cá, e passa um vento, ele corre para lá, e passa outro vento, ele corre para cá. Não tem firmeza. Vou parar, eu vou sair, eu não aguento mais. Aí o pastor tem que ficar ligando, tem que ficar buscando. O senhor sabe o que eu estou passando? Ah, irmão, quando alguém diz assim: você sabe o que eu estou passando? Eu digo: quer sentar para eu contar o que eu estou passando para você? Porque você não passa a luta sozinho, todo mundo passa a luta, todo mundo tem dificuldade, mas está na hora de firmar, está na hora de acabar com essa dubiedade. O Deus do céu vai nos dar solidez interior. Está na hora de muitos crentes pararem. É um ditado antigo no Brasil: daqui eu não saio.
Daqui ninguém me tira. Porque o Deus Todo-Poderoso me firmou aqui. Ele me colocou aqui. E Ele está me confirmando aqui. Para que o nome dEle seja glorificado. Repita comigo, por favor. Aconteça o que acontecer, eu não saio da presença de Deus. Ninguém me tira da presença de Deus. Eu não saio da igreja. Ninguém me tira da igreja. Porque o meu Deus vai me confirmar. Ele vai firmar os meus passos. Aleluia. Ele vai me dar solidez interior. Terceira obra, Ele vai nos fortalecer. Dá vigor. Coragem para prosseguir. Irmão, seja sincero, tem hora que Deus, eu estou tão fraco. Tem hora que a gente para e diz, Senhor, desse jeito eu não consigo mais. Eu acho que eu vou parar. Tem alguns até que dizem assim, se continuar desse jeito eu vou cair. Vai para mim. Moisés um dia olha para Deus e diz, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não dei luz a esse povo. Não aguento mais esse povo não. Se for desse jeito, tira a minha vida. Porque eu não aguento mais. Aí Deus olha para Moisés e diz assim, escolhe 70 homens do meio dos anciãos. Porque eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre 70 homens. E ele queria morrer. Está fazendo o que aí, Elias? Mataram teus profetas. Agora querem me matar. Fiquei só eu. Essa mania de achar que só a gente é crente, só a gente é bom, só a gente consagra, só a gente fala a verdade. Aí Deus diz, lá que você é bobo, aqui é eu colocando. Eu separei 7.000, rapaz, que não se dobram diante de Baal. E tem uma coisa, agora volta pelo caminho que você veio. Sabe o que é interessante? É que Deus mandou um anjo alimentar Elias e ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Agora Deus está dizendo, agora você vai voltar pelo caminho que você veio. Aí eu perguntei, mas não tem comida? Tem não. Por quê? Porque quando ele recebeu comida não era para ir para a caverna, é para voltar e fazer o que Deus tinha mandado ele fazer. Mas com medo de Jezabel ele foi para a caverna. Deus não dá comida para profeta se esconder em caverna. Deus dá comida para profeta fazer aquilo que ele mandou, conforme a vontade dele. Volta pelo caminho, porque toda vez que a gente se esconder numa caverna, Deus vai lá dentro e vai dizer, volta pelo caminho que você veio, vai, volta, porque eu não quero profeta em caverna. E aí Deus disse assim, aproveita, passa lá e unge Eliseu no teu lugar, e depois vai lá e unge reis. Está querendo morrer, mas Deus está dizendo, tu ainda vai ungir gente, tu ainda vai preparar gente para estar no teu lugar. Ele vai te fortalecer. Quantos creem que esta noite o Espírito de Deus está nos fortalecendo? Levante as suas mãos por 30 segundos. Ó Espírito do Deus Trino, onde houver mãos levantadas e corações quebrantados, como já foi falado aqui esta noite, comece a fortalecer o teu povo, fortalecer a tua igreja, renovar as nossas vidas, para que nós façamos a tua vontade, para que nós entremos no teu plano, no teu projeto e façamos o teu querer. E por fim, ele vai fundamentar. Isso quer dizer que ele vai estabelecer sobre uma base sólida. É uma casa que foi construída na rocha. O salmista diz assim, tirou os meus pés de um charco de lodo e firmou aonde? Na rocha.
Oh, eu estou acreditando que nesses últimos dias Deus vai estabelecer uma igreja poderosa. Deus vai firmar uma igreja poderosa. E não há nada que o inferno faça que poderá nos demover do projeto de Deus nas nossas vidas. Seja aqui, seja na Europa, seja no Brasil, seja na África, seja onde for. Mas Deus está estabelecendo uma igreja, quem crê nisso, fortalecida. Para a gente concluir, o sofrimento é temporário, mas a ação de Deus é profunda e duradoura. Que Deus em Cristo continue vos abençoando poderosamente. Obrigado, meu pastor. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Pai, eu preguei a tua palavra conforme o tema que me foi dado, conforme a orientação do teu Espírito. E nós estamos precisando dessa tua ação. Nós precisamos da tua atuação. As lutas são tantas, Senhor, e nós sabemos que elas fazem parte da vida. Os levantes do inferno, os problemas, as dificuldades, a distância, a saudade, a vontade de crescer, de ser. E tudo isso nos deixa ansiosos às vezes. Mas nós estamos lançando isso sobre o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda-nos, Senhor, a vigiar. Ajuda-nos a ser sóbrios, ó Pai, para que nós possamos resistir o nosso adversário, para que nós permaneçamos firmes na fé. E mais do que isso, Tu és o Deus de toda a graça. Nós sabemos que todo favor vem de Ti. Nós sabemos que toda vitória vem de Ti, que toda bênção vem de Ti, que toda força vem de Ti. Fortalece a cada crente aqui esta noite, Senhor. Renova a cada crente aqui esta noite. Firma cada crente aqui esta noite, Senhor. Aperfeiçoa, começando da minha vida, a cada crente, para que sejamos confirmados na Tua presença e possamos fazer a Tua vontade. Que cada um de nós aqui saiamos cheios do poder do Teu Espírito Santo, e que ainda esta noite, Senhor, o Senhor nos visite no leito de dormir com o poder do Teu Espírito, renovando-nos no poder do Teu Espírito, enchendo-nos, dando-nos revelações espirituais e glorificando o Teu nome. É isso que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vitória Deus tem dado a mim, eu sei. Vitória Deus tem dado a ti, eu sei. Se andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a nós, eu sei. Quantos têm convicção da glória de Jesus? Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram. Deus abençoe o pastor Demétrios, que veio cooperar conosco, entregou tudo que Deus o deu. E sem dúvida alguma estamos aqui agradecidos por tudo quanto ouvimos da parte de Deus. Deus continue abençoando a todos os irmãos. Após o encerramento, tem algo ali em cima preparado para todos. Todos são convidados a subir e participar. Em nome de Jesus, agradeço ao nosso companheiro irmão Lucas e passo ao pastor para nos dar a bênção e finalizar. Glória a Deus, glória a Deus. E meus irmãos, amanhã já quero convidar os irmãos, os obreiros, os líderes de departamentos, né,
para estar aqui amanhã a partir das 7h30. Nós temos a nossa reunião de obreiros amanhã. Todos estão convidados em nome de Jesus, viu? Amém? Domingo pela manhã, a nossa tradicional escola dominical, todos estão convidados em nome do Senhor nosso Deus. E domingo, a nossa Santa Ceia do Senhor, tá? Amém? Glória a Deus. Levanta.